Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 9 de agosto de 2023 e vamos para as notícias. Começar falando da expectativa das vésperas da inflação americana. Então amanhã sai o IPCA americano e alguém, por favor, cale os Funk Boys. Por que eu estou dizendo isso e quem são os Funk Boys? Funk Boys são membros do Fed, do Federal Reserve, do Banco Central americano. E a cada discurso deles a gente tem uma direção diferente do mercado. Anteontem um deles falou que a gente podia ter aumento de taxa de juros americana. Ontem outro veio e disse que a gente estava com a taxa de juros estabilizada e a perspectiva era de queda no médio prazo. Então a gente fica aqui, cada fala deles o mercado se mexe, o mercado se mexendo, a gente está fazendo day trade, a gente fica maluco, isso deixa a gente doido. Então por favor, alguém cale os Funk Boys pra gente ficar aqui em paz e tranquilo fazendo um day trade de qualidade, porque a gente quer lucro, não quer ficar nessa loucura toda. Bom, tem informação também da deflação chinesa que não impactou tanto o mercado asiático, porque hoje fechou em sua grande maioria em alta, já a gente vai dar uma olhada nisso. E a Itália tributa bancos, tá? A Itália passou a tributar o lucro dos bancos alguns dias atrás e hoje ontem a presidente do Banco Central italiano foi falar ao púlpito dizendo que calma, eles não vão fazer altas tributações, é algo que realmente era necessário, mais leve, para acalmar os mercados e fazer a Europa tomar a rota de alta nas suas bolsas. Então vamos dar uma olhada agora no calendário econômico para ver o que está acontecendo. E falando do calendário econômico, às 9 horas tem vendas de varejo aqui no Brasil e às 11h30 tem estoque de petróleo bruto americano. E isso realmente são os períodos que movem as notícias que movem os mercados. E nesse momento eu sempre falo para vocês, às 9 horas abre o mercado futuro. E o mercado futuro hoje já vai abrir com notícia aqui de vendas de varejo do Brasil. Isso muito provavelmente vai fazer com que o mercado se mova um pouco mais agressivamente, cuidado na abertura da bolsa. Às 10 abre o mercado à vista e às 10 horas abre a ANAS, o mercado americano. E normalmente na abertura do mercado à vista e na abertura da ANAS tem injeção de liquidez. Logo na sequência a gente vai ter às 11h30 uma notícia impactante que sempre injeta liquidez no mercado. Então vamos ficar atento. E agora vamos para as bolsas e depois os principais índices, começando pela Ásia. E a Ásia fechou em sua grande maioria em alta, com exceção da Nikkei, da bolsa japonesa, que fechou numa leve queda de 0,53%. Nesse momento a Europa opera toda em alta e os Estados Unidos também opera todo em alta, com exceção da Nasdaq, que opera numa leve queda de 0,74%. Os principais índices, começando por EWZ, que é a nossa bolsa dolarizada, numa queda de 0,41%. O barril Brent de petróleo cotado a $86,57, nesse momento numa alta de 0,90%. O minério de ferro numa queda de 1,84%, DXY, que é o índice do dólar, numa queda de 0,15%, VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, que chamam de índice do medo, numa queda de 2,07%, as bitcoins cotadas em $29.857, numa leve alta de 0,20%, e de novo, minha expectativa se mantém que as bitcoins vão bater lá o seu teto, muito provavelmente entre esse ano e ano que vem, de $60 mil. Atenção, que vai dar coisas boas aí nas bitcoins. E agora vamos para o que importa, o que coloca dinheiro no bolso, comida na mesa. Vamos para Day Trade Mercado Futuro, começando pelo índice. Vamos entender o que aconteceu ontem. Ontem o dia foi muito bom. Aconteceu justamente o que eu desenhei para vocês. E ó, ipsis-literis, não preciso fazer nem muito esforço, tá? Aqui. Deixa eu tirar um desenho gráfico que eu tinha deixado aqui, tá? Só para não atrapalhar o nosso estudo. Pronto. O que aconteceu aqui? Esse desenho gráfico foi de ontem. O que aconteceu aqui? Aqui estava uma zona de suporte, tá? Então o preço fez esse movimento de queda logo na abertura da bolsa que eu disse para vocês. Deixa eu aproximar bem o gráfico aqui, que eu quero literalmente contar a história de ontem para depois fazer o desenho da perspectiva de hoje, tá? Abriu com esse mega gap de alta, de baixa, perdão. E depois desse gap de baixa fez esse primeiro candle tocando naquela zona de suporte que eu disse para vocês. Logo na sequência eu fiz ali um story para quem acompanha o meu Instagram. Quem não acompanha pode passar a acompanhar Adriano Silva T, tem coisa boa, story sempre tem ouro ali, eu sempre faço uma prévia do que está acontecendo no mercado. E ontem eu falei nos stories do meu Instagram, olha gente o que está acontecendo, nesse momento aqui que o gráfico estava nessa parte inferior, tinha um padrão de venda, tá, para que eu pudesse vender, o mercado cair mais, e eu falei, ó, o mercado está esticado, eu não faria essa venda e muito provavelmente o mercado vai subir para fechar o gap. E olha o que aconteceu, exatamente o que eu falei, aconteceu o que nós desenhamos, o que nós nos preparamos, o que nós aqui estávamos vendo no Bom Dia Day Trader, e isso refletiu com essa minha fala lá no story do Instagram. De novo, não era uma indicação nem de compra nem de venda, era só uma análise do que estava acontecendo. E novamente, essa aqui não é uma indicação nem de compra nem de venda, isso aqui são uma análise do que está acontecendo no mercado e quais são as perspectivas. E aí o mercado fez esse movimento de alta, fechou o gap que ele tinha deixado aberto no dia anterior e tocou na média móvel de 20 períodos aritmética verde que vocês estão vendo na tela. Então isso deixou a gente um pouco mais feliz, gerou um trade bem nesse ponto aqui onde vocês estão vendo essas duas setas. E quem assistiu o Arriscando a Própria Pele às 8 horas da noite, onde eu opero com o dinheiro de verdade com o meu capital, mostrando como você faz MK, ou seja, como multiplicar o seu capital em vez de 1000, porque eu multiplico
multiplica o meu capital em vez de 1.000, me viu lá fazendo um gain com relação a esse movimento bonito que fez ontem no índice futuro. Bom, e o que esperar para hoje? E vamos dar uma olhada aqui, vamos nos aprofundar no movimento do mercado hoje. Então, para a gente aprofundar, a gente tem que afastar um pouco o gráfico para ver o que o movimento maior está nos sugerindo, tá? O mercado rompeu esse triângulo que tinha se formado e eu disse para vocês aqui, esse triângulo, ele rompeu, no diário está muito mais evidente, mas está aqui nos 60 minutos, ele fez esse rompimento, fez o pullback, fez um novo movimento de queda, bateu aqui nesse suporte, fez um novo pullback, só que esse pullback foi bem mais agressivo. Como esse pullback foi mais agressivo, como a gente sabe se isso vai ser um pullback ou se isso vai ser uma reversão de tendência? O fato, a gente só vai saber quando o mercado começar a se mover, mas vamos dar uma olhada no diário para ver se a gente consegue ver mais evidente esse movimento. E eu diria para vocês que nós temos aqui uma região chata, que dá bem clara aqui na região do diário, tá? Tá vendo? Aqui embaixo eu tenho um suporte, ó, vou evidenciar para vocês, primeiro eu vou aproximar o gráfico para vocês verem bem aqui, essas duas zonas que eu vou traçar para vocês, tá? Se formou um caixote. E eu odeio caixote no índice, a gente vai falar disso, ó. Aqui nós temos uma zona de suporte que eu desenhei para vocês, fez aqui o toque, fez aqui uma marcação e fez outro toque. E aqui nós temos uma região de resistência, tá? É uma zona de resistência que já vem de algum tempo. Quando a gente vai para o semanal, a gente consegue ver ela muito mais evidente, ó. Aqui eu fui para o semanal e no semanal tá muito mais evidente. Vou deixar aqui o desenho aqui para vocês e evidenciar esse ponto, ó. Marcação, toque, resistiu aqui, ó. Então temos uma zona de resistência. Então vamos lá para o diário de novo, aqui nos 60 minutos, foi só para evidenciar e quais são as perspectivas. Voltando para o diário. O IFR está abaixo da linha de 50%, e o IFR abaixo da linha de 50% no diário nós procuramos venda, tá? Mas como o movimento do diário é um movimento muito mais agressivo, então no diário eu acho que muito mais agressivo não, muito mais lento para o day trader, porque ele acontece, o candle se forma em um dia, e indiferente da formação do candle, o movimento é que nos importa, a gente pode só deixar aqui destacado que a gente pode começar a ficar batendo aqui, ó, nesse caixote, fazendo topo e fundo nessa região. E o que é importante quando a gente identifica uma região, uma zona que o mercado vai ficar trabalhando, um caixote, a gente vê lá a distância de um para o outro. Então a distância, ó, o tamanho é de 3.978 pontos. Ufa, tem espaço para que apareça trades e oportunidades aqui para que a gente consiga extrair lucro do mercado financeiro, tá? Só que para além disso, a gente tem aqui do movimento deste candle até esta máxima, que é bom a gente ficar atento, e tem aqui 630 pontos para as médias e mais 1.778 pontos até a máxima. Vamos para os 60 minutos, dar uma olhada, o IFR trabalhando abaixo da linha dos 50%, sugerindo para a gente que nós temos venda, tá? O mercado fez um pullback aqui na média móvel de 20 períodos, então a expectativa é que se a primeira hora do mercado fizer um candle de baixa, tá? Consistente, a gente espera que o mercado volte a buscar essa região aqui. Se fizer um movimento de alta consistente, a gente espera que venha aqui na média móvel de 200 períodos, vamos ficar atento. Essa é a perspectiva para o dia de hoje. Vamos dar um pulo no dólar, porque já ficamos muito tempo aqui contando a história do índice, e no dólar 60 minutos, o que aconteceu ontem, vamos dar uma olhada já. Aproximando o gráfico, o dólar foi mais chatinho, porque ele está mostrando para mim uma possível topo duplo nos 60 minutos. Ontem o dólar fez esse leve movimento de queda aqui, eu até tentei arriscar um trade aqui, tá? Vou evidenciar para vocês, para quem assistiu arriscando a própria pele, conseguiu identificar essa movimentação desse trade que eu fiz aqui, para contar essa história rápida para vocês, tá? O que aconteceu? O mercado ele fez um movimento de queda e sugeriu um movimento de queda para fechamento do gap, então eu fiz uma venda neste ponto, me exigiu aqui um preço médio para sair daqui, e depois o preço confirmou o que eu estava esperando que ele fizesse, ou seja, caísse para fechar o gap e buscar a média móvel de 20 aritmética, só que ele trabalhar abaixo da média, e o mercado aqui no IFR está trabalhando literalmente em cima, se vocês olharem, bem em cima da linha de 50%, levemente acima, mostrando uma consolidação. Só que eu estou vendo aqui uma coisa muito emblemática nos 60 minutos, e vamos deixar isso bem evidente. Aqui eu tenho preços, topos e fundos ascendentes, subindo, e aqui eu tenho topos e fundos descendentes no IFR, mostrando uma divergência, e quando eu vejo divergências do gráfico, muito provavelmente eu estou identificando um topo duplo. Um topo duplo não necessariamente pode ser literalmente em linha um com o outro, ele pode acontecer de uma forma diferente. Então a expectativa é que a gente tenha realmente novamente um dólar se movimentando para baixo, para buscar essa média móvel de 200 aritmética, e também de repente fechar esse gap que ele deixou aberto alguns dias atrás. Lembra que eu falei para vocês, gaps são fechados, não necessariamente no mesmo dia, então a gente pode ver um movimento do mercado do dólar fazendo esta direção aqui, corroborando com a possível
pensando nesse movimento, olhando as bolsas, tanto americana quanto europeia, a expectativa é que realmente a gente possa ter o índice buscando aquela média móvel de 200 períodos que eu mostrei para vocês, e a gente pode ter o dólar buscando a média móvel de 200 períodos deles aqui, ou seja, índice para cima, dólar para baixo, vamos ver o que vai acontecer. Sempre é importante acompanhar a abertura do mercado, o candle da primeira hora, que vai dar muita direção pra gente. Bom, pessoal, agora as expectativas todas feitas aqui, vou falar para vocês o que eu sempre falo para vocês todo final de Morning Call, de Bom Dia Day Trader. Eu espero que todos tenham gain, todos tenham lucro no bolso. Cuidado com o mercado hoje, porque o mercado tá bem chatinho, bem enjoado, a gente tá numa zona de consolidação, tanto no índice quanto no dólar. Vamos ver se ele vai tomar uma direção bem confortável. Ontem o índice foi uma mãe, deu diversas oportunidades para que a gente tivesse gain, tive e parei de operar, mostrei para vocês no Arriscando a Própria Pele. Espero vocês hoje às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele e que todos nós tenhamos gain hoje. Bom dia para nós. Vamos lá em busca do lucro no bolso no Day Trade, pessoal. Fazer o MK, multiplicar o nosso capital em vezes de 1000.